porque ele acredita mais na engrenagem do governo. E ele tolera os mercados. O liberal-democrata é o contrário. Ele acredita muito mais na prosperidade, na criação de riqueza dos mercados, e ele tolera governos eficientes. Was the success of the iPhone all down to people like Steve Jobs and his great team at Apple and Silicon Valley? Or was there another partner that we never hear about? My research at the University of Sussex has been looking into that missing partner, the government. Everything that makes your smartphone smart and not stupid was actually publicly financed. The internet, GPS, touchscreen display, and even Siri, the voice-activated system. Why don't we hear about that? Why is there not one word in a 700-page biography on Steve Jobs on that public effort? And could it be that that missing story is the reason why we've ended up only socializing the risks between the public and private actors and not the rewards? Segundo, sólida coordenação estratégica entre um Estado empoderado com um empreendedorismo ativo. Aí você diz, mas na América, todo o protagonismo norte-americano, passei um período estudando lá, é esse encontro entre o empreendedor individual e a coordenação estratégica do governo norte-americano. Por que a América é a locomotiva da tecnologia do mundo? Por causa da encomenda aeroespacial e militar feita a trilhões de dólares pelo governo americano. E por que o aço americano agora está passando um processo de reconversão? Porque o governo americano, desde o Reagan, que era ultraconservador na retórica, thatcherista, chamou lá uma reunião que eu conheço, as atas, em Camp David, e perguntou por que estamos perdendo a batalha para os japoneses. E dali saiu uma coordenação que mexeu com o horário de criança na escola para estudar matemática até os padrões do motor de 4 cilindros dos Estados Unidos. But the last thing you need in order to achieve competitiveness, in order to produce the goods and services that the world wants to buy, the lesson is you need a very strategic, active, directional state, which then interacts in dynamic ways with your private sector. Bem, quais são os modelos exitosos de civilização no planeta Terra? E, se nós os elegemos, há uma premissa, sob este ponto de vista, que explica um traço comum entre todos eles. Aí eu afirmo categoricamente, jamais houve experiência de desenvolvimento na história da humanidade, em nenhum território do planeta, nem na geografia contemporânea, que você não encontre com a institucionalidade a mais variada. Evidentemente, eu não estou propondo transplante de instituição, isso não existe, não é possível. Mas os marcos de economia política são poucos. Dado que, vamos dizer, o experimento norte-coreano existe ali como um capitalismo de Estado total, né, e não parece ser modelo, e dado que não há uma única experiência liberal. Isso é que é o mais chocante. Não há uma única experiência liberal. Eu faço isso, eu vim da academia dos Estados Unidos, eu passei 1 ano e meio em Harvard, convidado por eles como visiting scholar, e assim, só compreende a pujança norte-americana quem tem capacidade de radiografar uma institucionalidade absolutamente única, como a chinesa, não é transplantável, em que via compra governamental, a pretexto de defesa ou corrida aeroespacial, 100% do protagonismo americano é feito por essa relação Estado forte, empreendedor convergente e universidade ativa imediatamente para responder aos desafios técnicos científicos. Em 100% dos casos. A Europa, então, nem se fala. Né? E agora o que é que aconteceu? Na medida em que eles têm excedentes gigantescos, especialmente do ponto de vista financeiro, e excedentes industriais crescentes, eles introduziram no imagético mundial a proscrição do receituário que os fez. Então, todos os países foram de desenvolvimento parceiro entre Estados, a Rússia de um jeito, China de um jeito, mas a China contemporânea é absolutamente extraordinária. E o Deng Xiaoping, tentando responder essa pergunta, fez-lo de forma muito mais sábia do que a minha capacidade. Ele disse, não me importa a cor do gato, importa que ele caça o rato. E aí o que é que define o papel do Estado e o que é que define o papel da iniciativa privada? O projeto. Porque projeto supõe plano. E qual é a organização que se guia para o futuro sem plano? E aí nós vamos entender então que o Estado Nacional Brasileiro vai se guiar ao futuro e na sua relação com o mundo sem plano. O que é que nós queremos ser?
Basicamente, se nós deixarmos na divisão internacional do trabalho, está marcado para o Brasil por americanos e chineses, só para ter logo clareza, né, algumas pessoas que padecem da doença infantil do comunismo, que é o esquerdismo, né, fazer apologia da China. Se deixar, a China e a América querem para o Brasil um lugar de reserva de valor, ou seja, um roçado para plantar comida e uma estrutura para tirar coisas minerais, petróleo, minério de ferro barato, etc, etc. Isso é que a divisão internacional do trabalho acerta para o Brasil. E nenhum país do mundo aceita isso, como nós estamos aceitando. Por quê? Porque você gera um passivo externo líquido e infinanciável. Não é por patriotada. Na medida em que o capital estrangeiro vem comprar o Brasil, ele não vem fazer investimento por caridade, ele vem para se remunerar. E aí você vende isso, vende aquilo, vende hidrelétrica, vende não sei o quê. Aí, a pretexto da imoralidade das empreiteiras, você traz agora empreiteiras estrangeiras, nós vamos ter passivo externo líquido em serviços. De onde é que vai vir o dólar para pagar isso? De minério de ferro, petróleo in natura, soja, milho? Não fecha, a conta não fecha. Portanto, nós estamos sós, né? Estamos sós no mundo e precisamos praticar, né, uma coisa que basicamente se defina no projeto. E aí, por exemplo, aqueles 4 complexos industriais que eu mencionei, como é que funcionaria na minha cabeça? Petróleo e gás, tem que ser a Petrobras. Só que a Petrobras já é uma empresa de capital majoritariamente privado. Nós temos a maioria das ações ordinárias com direito a voto, a União Federal tem, mas o capital, a maioria da capital da Petrobras, o Fernando Henrique já privatizou. E aí é o seguinte, o mercado vai fazer refinaria no Brasil? Onde tem excedente de refino, nos Estados Unidos, etc, etc, vão fazer o quê? Vão fazer refino no Brasil, tendo excedente lá? A questão básica é essa. Nós vamos pagar diesel em dólar? Temos expertise tecnológica, temos tudo e tal. Não me interessa, mas aqui, se alguém quiser privado fazer, zero problema. Só que o privado que tem capital e tecnologia para fazer é estrangeiro. E sendo estrangeiro, vem gerar um passivo externo a ser remunerado em dólar, que pesa nas nossas contas e desvaloriza a nossa moeda. E introduz inflação, introduz juro alto, introduz a tragédia dos anos 80 até aqui, que é exatamente o que está acontecendo. Portanto, aqui a questão do capital nacional é crítica. E aí qual é o problema do capital nacional? É que lá, como hoje, o Brasil tem uma baixíssima formação bruta de capital. Traduzindo em miúdos, é o seguinte, o que é que sobra entre o que a gente produz e o que a gente consome? Então, só para vocês terem uma ideia, a China, entre o que ela produz 100, ela guarda 45 para investir no ano que vem. A Europa, já com toda a infraestrutura pronta, com ganhos de produtividade difíceis de serem incrementados, guarda 30, 35. O Brasil estava no melhor momento do governo Lula com 17%, agora está em 14%. Só que a dívida está levando 11% do PIB de juros. Então não tem capital privado no Brasil. E aí faz o quê? Não vamos ter o refino? Em nome de quem, pelo amor de Deus? Qual é o problema da gente emitir 50 bilhões de dólares ou de reais? 50 bilhões de reais, a Dilma fez renúncia fiscal, meu professor. Esse é que é o capitalismo salafrário. Esse é que eu não apoio. Esse é o estatismo estúpido. Né? A Dilma fez, enfim, para enfrentar a crise, de boa fé, não duvido, mas de forma absolutamente estúpida, fez renúncia fiscal de 84 bilhões no último ano. 84 bilhões faz 4 refinarias. 4. E autonomiza o Brasil em refino. Portanto, o dinheiro está aí. O problema é alocacional e é o conflito distributivo, e que minorias ativas levam tudo. Porque não tem plano. Mas vamos lá. Complexo industrial do agronegócio. Tu acha que eu vou fazer um estatal? Não vou mesmo. Vou chamar o doutorzinho da agricultura e vou dizer, está aqui crédito, está aqui vantagens alocacionais, o governo da Bahia está dando terreno, saneamento, acesso ao porto, vou fazer renúncia fiscal por 30 anos, por 20, e não sei o que e tal, vocês vão autonomizar o Brasil em refino, em defensivo. E aí vou fazer, enfim, engenharia reversa, vou pagar pesquisa, enfim, fazer um pacote, né, de estímulos para que o negócio seja privado, porque não tem nada do Estado brasileiro, não ser fertilizante, que é uma coisa enriquecedora para a Petrobras. Mas o resto não. Aí o complexo industrial da saúde. O complexo industrial da saúde tem que ser privado. Só que aqui a ferramenta é a compra governamental.
E eu quero fundar uma nova burguesia brasileira. Como? Pegar a juventude. Pegar a juventude que está na universidade, pensando em emprego, meu irmãozinho, muda essa cabeça, você vai ser empreendedor. E o empreendedorismo é o seguinte: aqui está uma incubadora de empresas que vai lhe ensinar acesso a mercado, vai lhe dar capacitação gerencial, vai lhe ajudar a fazer contabilidade, fazer a formalização da sua empresa, vai lhe acompanhar aí durante 6 meses, um ano, e o seu capital vai ser o governo comprando. Porque é muito mais barato. Eu faço isso lá em Feira de Santana, faço em Juazeiro, na Bahia. Por quê? Porque é a distribuição para o SUS. O que é que eu tenho sentido é importar da China remédio, importar da Índia remédio. E aí o Complexo Industrial da Defesa. O Complexo Industrial da Defesa é o outro. Aqui é muito mais sensível e sofisticado. Nós estamos falando de tecnologia de satélite. Tu acha que alguém no Brasil, empresário, vai fazer? Tu acha que alguém nos americanos fez? Nunca. Nunca. Você pode até terceirizar para a indústria, encomendas, parques, etc, etc. Mas tem que ter uma Embraer, que é privada hoje. Mas a Embraer acabou, por encomenda da Força Aérea Brasileira, de desenvolver um transporte de tropas que é muito mais sofisticadamente qualificado do que o Hércules 630, que é o campeão dessas coisas nos Estados Unidos. Por quê? Porque a Embraer foi estimulada, pressionada pela Força Aérea a fazer, que pagou a conta. E é assim que faz, não importa a cor do gato, não importa que ele caça o rato. Investimentos em inovação na área militar no passado possibilitaram a criação de várias tecnologias que usamos hoje diariamente. Esse foi um dos aspectos destacados pela economista Mariana Mazzucato, especialista em inovação no setor público, em estudo apresentado ao ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Na pesquisa O Sistema de Inovação Brasileiro, uma proposta orientada por missões, Mariana defende uma agenda a longo prazo que estimule a inovação visando promover o desenvolvimento econômico. Well, first of all, investments in innovation are the key drivers of long-run productivity and growth. And innovation doesn't just have a rate, but also a direction. So really one of the challenges for any government is to think about directionality, those choices about what areas a country wants to actually be competing in. But instead of thinking about it in terms of a particular sector, 2 or 3 different sectors, it's quite interesting to learn from the mission-oriented policies of the past. And of course, the military and the defense sector has played a critical role. But really, we don't want to think about the military as a static entity. We should be thinking about the kinds of investments by the defense sector that could even catalyze growth in terms of energy innovation, healthcare innovation. It shouldn't be seen in a static way. Otherwise, in the long run, that will also produce not just less growth, but less inclusive growth. O trabalho desenvolvido por meio da Universidade de Sussex, na Inglaterra, onde Mariana é professora, teve a coautoria do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Caetano Pena. Um dos pontos levantados no estudo é a adoção de políticas públicas orientadas por missões que estimulem o desenvolvimento em diversos setores da sociedade. I think that one of the challenges we have is also to produce indicators of economic growth and valuation mechanisms which allow different agencies to actually think about the long run. It's interesting to look at how some of these military-funded technologies then produce civilian products, again, all the technologies in our smartphones, but the economic value, the commercialization objective was not there from the start. The start began with thinking about big problems and missions, and then eventually, precisely because the innovation was done in a dynamic way across the whole innovation chain. Defense is interesting because they fund not just the science, but also the demand pull through procurement. And because that was done in a dynamic way through the whole innovation chain, it facilitated commercialization eventually. And civilian technologies, commercialization actually often is most successful when we don't obsess about commercialization. A economia americana, liberal. A economia americana, liberal. A economia americana, liberal.